Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 16 anos, quando passei pela experiência mais traumática que se possa imaginar. Na época, a gente morava em Itaperuçu, assim, um pouco afastado da cidade. Lembro que eu tinha começado a estudar um pouco mais tarde do que o normal, porque vínhamos de uma família muito simples, muito humilde, e desde novinha já ajudava meus pais, de modo que, repito, comecei a estudar num horário assim mais avançado. Normalmente eu costumava ir e voltar da escola na companhia de um primo, que também morava lá perto de onde a gente morava. Só que às vezes acontecia desse meu primo não ir e eu acabar sendo obrigado a caminhar a pé por aquela estrada sozinha. O estranho é que nunca tive medo, até porque nunca imaginei na minha vida que algo de ruim pudesse me acontecer. Ia e voltava pensando na vida, escutando o canto dos passarinhos, tentando encontrar algum bichinho desenhado no formato das nuvens. Eu era uma menina tão inocente, sabe? Até, para falar o português mais claro, bobinha e também muito sonhadora. Quando um dia, numa dessas vezes em que eu voltava para casa desacompanhada, ao passar por um terreno descampado, aquele homem surgiu do nada no meu caminho. Levei o maior susto, até porque estava tão distraída. Lembro que ele ficou parado assim, na minha frente, bloqueando a minha passagem e me olhando daquele jeito esquisito. Depois, deu uma olhada assim para os lados, para se certificar de que não tinha ninguém, e perguntou: "Onde você mora, guria?" Minha voz saiu sufocada, tremida, porque eu estava com tanto medo. Respondi, mas eu acho que ele nem escutou, porque nem bem terminei de falar a frase e ele já estava sobre mim, tapando a minha boca e me puxando para o meio do mato. Olha, eu não gosto nem de lembrar, até hoje, tantos anos passados, de tudo que me aconteceu. Foram os momentos mais pavorosos da minha vida. Não bastasse o susto, a dor física, tinha também, sabe, aquele estado de coisas, as emoções, coisa que eu nunca tinha sentido. O medo. Medo que surgiu naquele dia, durante aquele episódio, e que nunca mais me abandonou. Quando meus pais souberam o que tinha acontecido comigo, também ficaram desesperados. Olha, graças a Deus que meus pais sempre foram pessoas do bem, amorosas. Se fosse meu tio, por exemplo, rígido do jeito que ele era, acho que teria me expulsado de casa. Imagine, além de tudo que tinha passado, ainda ser tratada como culpada. Acho que eu não suportaria. Naquela época, não era como hoje em dia, principalmente no campo. De modo que ainda bem que meus pais eram pessoas boas, generosas. Me acolheram, me consolaram. O fato é que, por causa desse trauma, acabei abandonando até a escola. Nunca ficamos sabendo quem é que tinha feito aquilo comigo. E sei lá, eu acho que eu fiquei tão apavorada que minha cabeça... Não sei o que aconteceu. Acho que minha mente apagou a imagem daquele homem horrível da minha lembrança. Acho até que se o visse na minha frente, não o reconheceria. O problema é que esse episódio horroroso, sabe, coisa pior que já me aconteceu, ainda teria uma consequência muito séria, porque acabei engravidando. E isso acabou mudando para sempre os rumos da minha vida toda.
durante toda a gestação. Eu praticamente não botei o nariz para fora de casa, porque naquela época era uma vergonha para toda a família uma mulher se tornar mãe solteira. Fosse por que motivo fosse. Principalmente no meu caso, que, sabe, não passava de uma adolescente. Se bem que todo mundo sabia o que tinha acontecido comigo. O que a gente fazia era tapar o sol com a peneira. Eu era uma menina assim, pequena, miúda. Minha barriga também não cresceu muito. Até que no fim, dei à luz um menino lindo e maravilhoso. Meu filho que já nasceu amado. Tempo depois, assim que o Luizinho completou 8 meses de vida, o destino colocou o Vanderlei no meu caminho. Sabe, apesar do trauma, eu continuava sendo uma menina sonhadora. Sabe, aquela parte de mim, ela não se perdeu. Tudo bem que tinha me acontecido a coisa mais horrorosa que pode acontecer a uma menina, principalmente da minha idade, mas aquele meu lado, assim, sentimental, sonhador, ele perdurou. Lembro da primeira vez quando a gente se viu. Era um domingo. A gente tinha ido à missa, quando de repente eu notei que aquele rapaz não tirava os olhos de mim. Aliás, não vou negar, senti até uma coisa gostosa, quando percebi que ele estava me olhando. Quando os nossos olhares se encontraram pela primeira vez, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido. Era um moço tão bonito. Até um sorriso a gente trocou, o que me fez estremecer mais ainda. Quando ia à missa, eu costumava deixar meu filho aos cuidados da minha mãe. De modo que, para resumir, aos poucos, o Vanderlei foi se aproximando, demonstrando seu interesse, chegou a conversar até com o meu pai. De modo que logo, logo começamos a namorar. Mas tudo assim, do modo mais respeitoso possível. Sabe, naquela época, não era como hoje. Principalmente assim, no meio do mato onde a gente morava. O fato é que acabei me apaixonando por ele. Só que no meio de toda essa felicidade, tinha um problema. Apesar de muito novinha, eu era mãe solteira. Foi inclusive a minha mãe quem achou melhor agirmos daquele jeito. Até porque ele não morava ali perto. Desde que firmamos compromisso, vamos dizer assim, depois de conversar com o meu pai, minha mãe me chamou assim num canto. Você contou alguma coisa pro Vanderlei sobre o Luizinho? Não, mãe. Por quê? Pois se ele perguntar, fala que o menino é teu irmão. Ué, mas como assim, mãe? Você acha que o Vanderlei vai querer alguma coisa séria com você se souber do que te aconteceu? Se ele perguntar, você diz que é teu irmão. Olha, juro por Deus, não gostei daquela história, daquela conversa da minha mãe. Ela já tinha me aconselhado desde o comecinho a não contar para ele. Só que agora, quando a gente estava namorando sério, eu achei que devesse falar. Só que a mãe acabou me convencendo. E foi aí que começou toda a minha mentira. Desde o começo do nosso namoro, o Luizinho deixou de ser meu filho e passou a ser filho da minha mãe, meu irmãozinho. E sabe, pelo menos naquela época, eu era tão imatura que eu acho que não cheguei a enxergar a verdadeira dimensão daquilo que a gente inventou e que não era verdade. Eu não percebi que ia acabar perdendo pouco a pouco meu filho e que sofreria por conta disso. Meu namoro com o Vanderlei rapidamente evoluiu para o noivado e em menos de um ano de relacionamento já estávamos casados. Ele nunca ficou sabendo o que aconteceu comigo, que eu tinha sido violentada,
que o Luizinho, na verdade, não era meu irmão, era meu filho, e que tinha nascido daquela violência. E o fato é que eu nunca consegui ser feliz completamente. Principalmente depois que nos casamos, porque fomos morar na nossa própria casa e eu fui obrigada a deixar o meu filho lá com a minha mãe. Segundo a minha mãe, era preciso sustentar aquela mentira até o fim. Todo mundo tinha medo de que o Vanderlei mudasse de ideia, se soubesse da verdade. E por ter sido enganado, com certeza, não ia querer mais nada comigo. O problema é que eu chorava o tempo todo. Sentia falta do meu filho. E como não sentiria, meu Deus? Eu o amava. O queria ali, comigo, o tempo todo. Naturalmente que o Vanderlei, ele percebia a minha tristeza. Tanto que várias vezes perguntou: o que está vendo, Inês? Parece que você não está feliz comigo. Por acaso você se arrependeu de... Claro que não. Fala bobagem. Mas então por que você fica assim? Com esses olhos vermelhos de chorar? Ou você pensa que eu não sei que você chora? Se por acaso sente falta da tua mãe, da tua família, é isso? Olha, graças a Deus que ele falou aquilo. Porque eu já não sabia o que falar. Então menti. Concordei com ele. Falei que era assim, por causa disso, saudade da minha mãe, da minha família, que eu vivia triste. Aí ele falou que ficava mais tranquilo. Falou que eu estava assim porque era tudo ainda muito recente, mas que logo, logo eu iria me acostumar. Depois do casamento, meu marido me levou para morar na cidade com ele. E eu passei a ter menos contato ainda com os meus pais. E também com os meus irmãos. E, consequentemente, com o meu filho adorado. Meu Deus, como eu sentia falta dele. Ele tinha sido fruto daquela violência, mas eu o amava mais do que a mim mesma. Era um pedacinho de mim. Se fosse preciso, juro, daria a minha vida para que ele vivesse. Como me doía quando eu ia visitar a minha mãe e eu via ele chamando a minha mãe de mãe e não de vó. Depois que aprendeu a falar, era só de Inês que ele me chamava. Isso me cortava o coração. Me dava um aperto assim na garganta, uma vontade tão grande de chorar. Como eu queria contar toda a verdade para o meu marido. Mas tinha medo. Ele, com toda certeza, ele iria se sentir enganado. Com certeza, ficaria muito zangado comigo. E talvez até me devolvesse lá para a casa dos meus pais. E eu o amava. Não queria perdê-lo. Só que o preço que eu estava pagando para ser feliz ao lado do homem que eu amava era alto demais. Porque eu também amava o meu filho. Sentia sua falta. Uma coisa que veio, pelo menos, para atenuar um pouco a minha dor, é que logo, logo eu engravidei. Tivemos uma filha linda, que foi uma bênção na minha vida. Chegou para encher a nossa casa de alegria. Só que aquele vazio deixado pelo meu filho, aqui no meu coração, ele não foi preenchido. Eu estava feliz demais com a minha filhinha adorada, mas nunca parei de pensar ou deixei de desejar que meu filho também estivesse ali, junto comigo, junto com a gente. Depois engravidei de novo. E foi logo depois que dei à luz o nosso filho que meu marido resolveu vir embora para Curitiba. Porque aqui, segundo ele, a gente poderia melhorar de vida. Sabe, assim, num primeiro momento, eu fiquei até empolgada. Mas depois comecei a pensar que isso só iria me distanciar ainda mais do Luizinho. E aí me bateu aquela tristeza, aquela melancolia.
que eu acabei até caindo em depressão. Nessas alturas, o Luizinho já estava com 5 anos. E repito, desde que tinha aprendido a falar, que ele nunca tinha me chamado de mãe. Para ele, sua mãe era a minha mãe. Aquela que ele deveria chamar de vó. E ele achava que era mãe. Como tudo isso me rebentava por dentro. Depois que o Vanderlei acertou a nossa vinda, fui lá e tive uma conversa séria com a minha mãe. A senhora sabe que a gente vai embora para Curitiba, né, mãe? Olha, eu acho que ela até adivinhou o que eu ia dizer. Tanto que só baixou os olhos. Continuei, porque eu tinha que falar. Sabe, eu precisava. Eu vou levar o Luizinho comigo, mãe. E você já conversou com o teu marido? Se ele vai deixar? Mas o Luizinho é meu filho, mãe. Eu preciso dele comigo, eu quero. Bom, mas então acho bom você primeiro conversar com o Vanderlei, né, filha? Contar tudo de uma vez para ele, então. Agora se prepare, viu? Não quero nem pensar qual vai ser a reação desse homem. Sabe, essa conversa que eu tive com a minha mãe me deixou com o peito mais apertado. Até que no fim, depois de me torturar por noites e noites a fio, o medo de que minha vida pudesse virar de ponta cabeça me fez emudecer e mais uma vez recuar. Meu marido me amava, disso não tinha dúvida. Eu sempre procurei ser a melhor esposa do mundo. Só que eu fiquei com tanto medo das consequências. Se ele contasse que o Luizinho era na verdade meu filho e não meu irmão, que mais uma vez acabei me calando. Só de pensar que meu marido pudesse me abandonar quando descobrisse a verdade, e eu me sentia paralisado. Lembro que no dia da viagem, fomos nos despedir do meu pai e da minha mãe. Eu me agarrei com tanta força ao meu filho. Minha vontade era de nunca mais soltá-lo daquele abraço. Chorei tanto, tanto, tanto. Na verdade, desde que botamos os pés aqui nessa cidade, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Apesar de ter meus outros 2 filhos aqui comigo, faltava alguma coisa. E eu sabia bem o que era. Era meu outro filho. Eu simplesmente não conseguia ser feliz. Tanto que vivia chorando, triste, pelos cantos. E meu marido, coitado, não sabia o que fazer para me animar. Nossa casa era simples, mas muito aconchegante. De modo que aos poucos a gente foi se acostumando, se ajeitando. O Vanderlei já tinha um emprego arrumado quando viemos embora para cá. De modo que tudo foi mais fácil do que se viéssemos com uma mão na frente e a outra atrás. Não chegamos a passar, assim, muita dificuldade. O único problema mesmo era a falta que eu sentia do meu filho. Eu vivia trocando cartas com a minha mãe. Na época, era desse modo que eu recebia notícias do meu filho mais velho. Lembro de uma fotinho que eu tinha dele, que ela me enviou dentro do envelope. Sabe, quando eu olhei pro rostinho do meu filho, eu chorei tanto, tanto. Ele estava tão bonito. Parecia um homenzinho, sério, cabelinho assim bem penteado, camisa branca de gola. Apesar de tudo, pelo menos isso, eu sabia que ele estava sendo bem cuidado pela minha mãe. Até que quando completou 1 ano e meio que estávamos morando aqui, o Vanderlei resolveu nos levar lá para o interior para visitar os nossos parentes. Principalmente os meus, porque ele não tinha ninguém, pelo menos não ali onde a gente morava. Eu não sei explicar, mas alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim quando fiquei frente a frente com meu filho outra vez.
Lembro que eu abracei a minha mãe, abracei o meu pai, minha irmãzinha caçula. E quando abracei o meu filho, comecei a chorar e não o soltei mais. Sabe, naquela hora, parece que escutei uma voz aqui dentro de mim, mas uma coisa assim muito forte, me pedindo, me suplicando que eu contasse toda a verdade para o meu marido, acontecesse o que acontecesse. Sabe, eu ali abraçado, o meu filhinho, e aquela coisa na minha cabeça, eu preciso contar, eu não posso mais viver assim. Eu vou morrer de saudade do meu filho, eu quero ele comigo. Eu não podia mais conviver com aquela mentira. Eu não podia mais continuar afastado daquele anjo que um dia nasceu de mim, era um pedaço de mim. Longe dele, parecia que estava faltando um pedaço do meu corpo. Eu olhava para ele e sentia aquele aperto. Naquela noite ficamos hospedados ali na casa dos meus pais. Minha irmã nos cedeu o seu quarto. E um pouco antes da gente se deitar, assim que ele apagou a luz e sentou assim na beiradinha da cama, não sei de onde que eu tirei coragem para conversar com o meu marido. Se bem que, na verdade, foi ele quem puxou conversa. Ele viu o meu jeito, meu estado, sentiu que eu estava me torturando por alguma coisa, que ele não sabia exatamente o que era, e ficou me fazendo perguntas. Claro que ele notava que alguma coisa de errado eu tinha. O que está acontecendo, Inês? Puxa, pensei que você fosse ficar mais feliz depois que visse a tua família. Você quer saber? Às vezes eu penso que o problema sou eu, viu? Você não é feliz do meu lado. Tem nada a ver com você, amor. Eu te amo. Você é um marido maravilhoso. Mas então por que você vive chorando, Inês? Eu não consigo te entender. Naquela hora, parece que eu fui tomada por uma força superior, uma coisa... E antes que a coragem fugisse e fosse embora, acabei falando. É o Luizinho Vanderlei. O Luizinho? Ué, o que tem, teu irmão? É que ele não é meu irmão. Como que não é? O que você está falando, Inês? Ficou doida? Vanderlei, talvez você nunca mais nem olhe para minha cara. Nunca mais me perdoe quando eu te contar, mas eu preciso te falar. O Luizinho, ele é meu filho, Vanderlei. Naquelas alturas, naturalmente que eu já estava chorando. Mesmo na penumbra daquele quarto, pude vê-lo arregalando os olhos, mudando completamente a expressão. Pela claridade que vinha da janela, eu vi que ele tinha se assustado. Escutei até o ruído dele assim, engolindo em seco. Depois ele ficou me encarando durante algum tempo, mesmo naquela penumbra, com certeza tentando assimilar o que eu tinha dito. E antes que eu abrisse a boca para explicar tudo o que tinha acontecido desde o início, ele se levantou e saiu do quarto. Fiz até menção de ir atrás, só que me senti paralisada. Escutei os seus passos, depois o barulho da porta da sala se abrindo. Ele tinha saído lá para fora. Eu fiquei ali encolhida, aos prantos, morrendo de medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, sabe, coisa esquisita, ao mesmo tempo mais leve, como se tivesse tirado o peso do mundo de cima dos ombros. Depois resolvi ir atrás dele, lá fora. Só que ele tinha sumido.
devia ter saído, andar por ali. Talvez para pensar, assimilar aquilo que eu tinha. Minha mãe escutou o barulho e foi lá conversar comigo. E quando me viu chorando, perguntou se a gente tinha brigado. E eu então falei que tinha contado para o Vanderlei que o Luizinho era meu filho. Ela não falou nada. Ficou só me olhando assim, com aquela cara esquisita. Aliás, ela ainda estava ali no quarto, quando meu marido voltou, cerca de 1 hora depois. Parou diante da porta e ficou ali encostado, olhando para mim com expressão estranha. Aquele olhar de acusação. Falei assim, num fio de voz. Vanderlei, deixa eu te contar o que aconteceu. Não precisa me contar nada, Inês. Eu sei muito bem o que aconteceu. Aconteceu que você mentiu para mim esse tempo todo. Você tinha um filho? Como que você pode ter escondido isso de mim, Inês? Esse tempo todo. Me fazendo pensar que era teu irmão. Ele parecia tão revoltado. Não queria nem escutar o que eu tinha para falar. Só dava para ouvir a sua voz. Até meu pai apareceu ali no quarto para tentar acalmá-lo, porque a voz do Vanderlei estava alterada. Olha, me doeu tanto ouvi-lo me chamando de mentirosa. Porque até disso ele falou. Se bem que com razão, né? No fim, ele não quis me ouvir. Não quis ouvir nem mesmo os meus pais. Acabou saindo para a rua de novo, aquela hora da noite, e simplesmente não voltou. Sabe Deus onde ele passou aquela madrugada toda. Minha mãe ficou ali me consolando, me censurando, dizendo que eu não devia ter contado nada, já que tinha escondido aquela história do Vanderlei durante tanto tempo. E ainda completou. Eu te falei para não contar, Inês. Eu sabia que teu marido não ia aceitar. Homem é tudo igual. Ela não conseguia entender que eu sentia falta do meu filho. Que eu precisava colocar a verdade para fora. Porque eu queria meu filho perto de mim. E mesmo que ele não viesse embora para Curitiba com a gente, pelo menos eu iria conseguir tirar aquele peso dos ombros. Meu pai não falou nada. Ficou o tempo todo olhando para a gente com aquela testa franzida. Passei a noite toda chorando. Depois fui olhar as crianças que dormiam no outro quarto. Dei um beijo em cada uma delas. Inclusive Luizinho. Até que amanheceu e nada do Vanderlei. Ele tinha sumido. Eu fiquei com tanto medo que ele tivesse perdido a cabeça e feito, sei lá, uma besteira. Meu marido, na verdade, só foi dar as caras na hora do almoço. Estava com aquela expressão carregada. Olho inchado, como se tivesse passado a noite toda em claro. E devia ter passado mesmo. A gente ficou um tempão se olhando assim em silêncio. Até que eu falei: Vanderlei, por favor, me deixa te contar o que aconteceu. Ele baixou os olhos. Depois voltou a me encarar. Não precisa falar nada, Inês. Não precisa me explicar nada. Aliás, não quero saber de nada, viu? Agora eu entendo por que você vivia triste, choramingando pelos cantos. Você devia ter me contado que o Luizinho era teu filho, Inês. A gente teria levado ele junto. Você não precisava ter sofrido tanto. Inês, vem cá, vem. Me dá um abraço. Olha, eu esmoreci naquela hora. Me esvaí em lágrimas.
as que restavam ainda, porque eu já tinha chorado tanto. Me aninhei nos braços do meu marido e fiquei ali durante não sei quanto tempo, com ele passando a mão assim no meu cabelo, me dando carinho, me consolando. O estranho é que, é claro que eu pretendia contar tudo, do começo até o fim, mas ele nunca quis saber o que tinha acontecido. Quando insisti, ele falou que não tinha a menor importância, que nada mudaria o que ele sentia por mim, que seu amor era maior e mais forte do que tudo. Me restou apenas agradecer a Deus, o homem maravilhoso que ele tinha colocado no meu caminho. Hoje eu sei, mas, sabe, tem coisa que a gente só aprende depois de sofrer. Hoje eu sei que se tivesse contado desde o comecinho, sabe, tudo teria sido assim tão mais fácil, mas eu fiquei com tanto medo, e minha mãe também me aconselhou a não contar, achou que ele fosse... Pensei que ele, se soubesse, não fosse querer nada comigo. Repito, meus pais também pensaram a mesma coisa. E, na verdade, foram eles, principalmente minha mãe, que me convenceu a mentir. Embora tenha feito isso com a melhor das intenções. No fim, essa mentira foi o motivo do meu sofrimento, da minha tristeza, durante todos aqueles anos. Graças a Deus, tudo acabou terminando bem. E mesmo contra a vontade dos meus pais, acabamos trazendo meu filho para Curitiba com a gente. Claro que não foi fácil fazer o Luizinho entender que não era mais sua irmã, mas sua mãe. E que a minha mãe não era sua mãe, mas a sua avó. Foram anos difíceis que se seguiram. Mas no fim acabou dando tudo certo. Apesar de que ele continuou chamando os avós de pais, sempre que a gente ia lá fazer uma visita. Se bem que quanto a isso, juro, nunca me importei. Porque eles foram mesmo os pais do meu filho, enquanto não pude assumir o meu papel. Hoje, tantos anos já passados, posso dizer que sou uma mulher realmente feliz. Coisa que não fui durante tanto e tanto tempo. Tive a sorte, o privilégio de ter esse homem como marido, do meu lado. Filhos maravilhosos que só me deram alegria. De modo que só tenho a agradecer. Só tenho a festejar. Porque fui presenteada com um marido maravilhoso, filhos queridos e abençoados, e a mais abençoada de todas as famílias desse mundo.